Olá, essa é a nossa devocional de número 40, graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 de Romanos e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Então vamos à leitura. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Bom, vou fazer aqui um breve resumo, né? O nosso último estudo ficou um pouco longo, eu vou tentar ser mais objetiva nesse. Bom, na primeira parte da carta de Romanos, nós falamos sobre a perdição dos gentios e judeus, e foi concluído na metade do verso do capítulo 3, falando da perdição de toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, essa primeira parte vai tratar da perdição de todos. Aí vem a segunda parte, a partir da segunda metade do verso 3, né, até o verso 5, vai falar sobre a justificação dos pecadores pela fé por meio da obra de Cristo na cruz, né? A fé na obra de Cristo na cruz. Então, nos capítulos 6, 7 e 8, falam de como os pecadores devem viver, né? Mais ou menos assim, no 6, que nós somos libertos do pecado, o 7, né? A condenação, libertos da condenação, o 6, de novo, libertos do pecado, 7, libertos da condenação da lei, e o 8, viver uma vida no Espírito Santo, né? E conclui com a fidelidade de Deus e pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus? Porém, diante de tudo isso, né, questões podem ser levantadas como a afirmação da fidelidade de Deus e suas promessas, tendo em vista que muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo. Existe um futuro para a nação de Israel? Nos planos de Deus? Qual o lugar de Israel no plano da salvação de Deus? Né? Então, esse capítulo 9, ele vai começar tratando disso, né? Vamos lá vamos às análises dos versículos. Vamos lá. O 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Isso aqui é como se fosse um juramento solene de Paulo. Tipo, o que eu vou dizer, pode ter muita gente que não vai acreditar, mas eu tô apresentando a minha consciência diante de Deus e o Espírito Santo é testemunha de que eu não minto, que o que eu vou dizer é verdade. Então é como se fosse expressando a sinceridade que ele irá declarar as próximas palavras, né? Aí olha só, estou dizendo a verdade em Jesus, né? Um cristão não mente, né? Ele chama Cristo como sua testemunha do que ele irá dizer. O que ele irá dizer é verdade, e que o Espírito Santo testemunha na consciência dele, ou seja, o Espírito Santo atua na nossa consciência, e quando nós mentimos, ele acusa isso na nossa consciência. A gente sabe que tá mentindo, a gente sabe que tá fazendo algo errado. Então ali ele tá, olha, tô apresentando a minha consciência diante do Espírito Santo que eu tô dizendo a verdade. Então todo crente tem uma consciência iluminada, não é obscurecida. Ele não vai mentir, vai falar, eu nem percebia. Não, ele vai sentir, né, ali do Espírito Santo o equívoco, o erro, o pecado ali de estar mentindo. Porque o Espírito Santo testemunha na nossa consciência. Então, ele testifica o que falamos, né? Ou irá apontar ali uma mentira. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto. Ou seja, todo aquele que é de Cristo não deve mentir, né? E o Espírito Santo confirma na minha consciência que o que eu digo é verdade. Então, você vê que Paulo está enfatizando a sinceridade do que ele ainda vai falar? Pois bem. Então, diante disso, aí ele vai para o verso 2, no qual ele diz que tem grande tristeza e contínua dor no meu coração.
Então Paulo tá falando, a dor que ele sentia ali, né, era uma dor emocional, uma grande tristeza, angustiante, incessante, ou seja, não tem fim, tá o tempo todo ali doendo, né? E é no coração, né? Pelo quê, né? Pela rejeição de Israel a Cristo, né? Paulo carregava este luto dentro de si, essa dor no peito por conta dos seus compatriotas. Alguns estudiosos acham até que o espinho na carne seja essa dor que ele sentia pelos judeus, né, na sua grande maioria, ter rejeitado a Cristo. Então, ele está expressando isso no verso 2, que ele sente muito por isso. E aí o verso 4 vai dizer assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então ele começa a falar aqui no verso 4, desculpa, eu fui pro verso 4, mas tem o verso 3, deixa eu ler o verso 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que ele está dizendo nesse verso 3? Ele está dizendo o seguinte, ele mesmo iria para o inferno se isso salvasse seus irmãos, né? Então assim, ele até se faria maldito, né, para que seus compatriotas fossem, né, salvos. Então ele aceitaria ser separado da graça, separado de Cristo, para que seu povo reconhecesse a graça de Deus, né? Então assim, quanto mais os judeus batiam em Paulo, quanto mais eles iam contra Paulo, Paulo mais ia nas sinagogas e pregava. Paulo chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir na sinagoga e pregar para os seus compatriotas, para os judeus, né? Então assim, ele sentia muito por essa rejeição, né? E aí ele começa a dizer o seguinte, no 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é as alianças, é a lei, é o culto e as promessas. Então ele está falando do tanto de benefícios que os judeus tiveram da parte de Deus, esses privilégios que eles receberam de Deus. Primeiro, são israelitas, são de uma raça escolhida por Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então assim, é uma dádiva, né? A eles pertencem a adoção. Deus os escolheu como filho, como uma nação eleita, menina dos olhos, né? E Deus revelou à nação de Israel a sua glória. Deus se manifestou em glória, né? Ele se manifestou como coluna de fogo à noite, como uma nuvem que os protegia durante o dia. Ele se apresentou diante do pé do monte. Então, assim, Deus, ele fez coisas com esse povo que nenhum outro povo experimentou. Deus fez um pacto, uma aliança com Israel. Outra coisa, Deus deu a Israel a lei que apresentava como o povo deveria se relacionar com Deus e com os demais, como eles deveriam se organizar como nação, né? Então nós percebemos aqui que isso é um grande privilégio, né? Deus deu o culto a Israel. Israel tinha ali os preceitos de como o culto deveriam ser feito, né? Ele falou que não haja outros deuses diante de mim, né? Para não fazer imagem de escultura, né? Deus estabeleceu como o culto a ele deveria ocorrer, né? E Deus deu as promessas, né? De ti virá uma nação que irá abençoar o mundo, um instrumento de Deus para a salvação do mundo, né? Dele virá um Messias. Então veja bem, como eles foram bem privilegiados como povo diante de Deus, e Deus poderia ter escolhido uma nação mais forte, né, ali daquela época, e não, Deus escolheu aquele povo pastoreio, né, nômade. E aí nós temos o verso 5 que vai complementar, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Esse versículo, irmão, refuta qualquer ideia de que Cristo não seja Deus, que Jesus não seja Deus, tá?
Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, queria ressaltar isso também, mas ele está falando que deles vêm os patriarcas, né? O Cristo segundo a carne, a descendência, né, de onde Cristo vem, é desse povo, né? E ele não é somente um homem, ele é Deus, e sobre todos há poder, né? Cristo tem todo o poder. O Deus Todo-Poderoso escolheu os israelitas para se manifestar em carne. Então essa nação, ela recebeu tantos privilégios, e quando essas promessas, né, que o povo de Israel recebeu se concretizou, Israel rejeitou Cristo, rejeitou o próprio Deus, né? Então, o que acontece como consequência disso? Os judeus não têm privilégios na salvação. Deus escolheu como povo, os cercaram de privilégios, deu a ele tudo, essas dádivas maravilhosas. E o que aconteceu? Quando se manifestou, né, a grande promessa de redenção de Deus, eles rejeitaram a Cristo. Não há outro meio de ser salvo. É só mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem privilégios na salvação para os judeus, né? Só crendo em Cristo. E muitos dizem até que Israel, ele vai ser tratado por Deus de maneira diferente e tal. Mas entendam isso. Se isso fosse verdade, Paulo não sentiria uma tristeza constante. Ele sabe a única maneira de ser salvo é por meio de Cristo Jesus. E se a nação rejeita, não tem outra forma, não tem outro meio. Os privilégios que Israel já, né, teriam já foram manifestos por Deus na história, né? Agora que Cristo se manifestou, é só por Cristo, né? Então a tristeza de Paulo evidencia que isso não procede, um privilégio futuro para a nação de Israel, um tratamento diferenciado, né? Este texto nos ensina que deveríamos ter, né, tristeza pelos nossos compatriotas brasileiros, né, que ainda não conhecem a Cristo. E até mesmo pessoas que estão em igrejas onde Cristo não é pregado, o evangelho não é um evangelho verdadeiro. A gente tem que sentir tristeza por essas pessoas, né? Sentir contrição, essa tristeza, essa grande tristeza que Paulo fala aqui, né? O nosso país está cheio de igrejas onde crentes acham que o cristianismo se resume em ir participar de um culto, em ir e fazer alguma coisa, né? Onde há um coração tão religioso quanto, né, eram ali dos fariseus, porque na verdade não há compaixão, não há amor, né, pelos perdidos, pelos que nos rodeiam. Então o cristianismo, ele é muito mais que isso, né? E muitas vezes, sobretudo aqui no Brasil, a gente vê muitas igrejas em que os crentes, eles acham que o cristianismo, ele tem como centro a vida do indivíduo, daquela pessoa, no sentido de trazer para ele benefícios, conforto, resolver os problemas, curar das doenças, né, dar os recursos, né, em abundância. E não é isso que o cristianismo fala. E na verdade, isso é um cristianismo superficial, né? Esse é um cristianismo medíocre, ruim, e não é o verdadeiro, né? Então nós devemos sentir tristeza por aqueles que estão vivendo um falso evangelho e por aqueles que não conhecem a Cristo de maneira abrangente, não o vê como o Senhor, estão condenados ao inferno conforme a palavra de Deus. E a gente pega e convive com isso como se ok, né? Não há tristeza nenhuma diante disso, né? Então o evangelho, ele vai muito além disso. É preciso ter amor e misericórdia, né? Viver essa dor, né, e orar pelas pessoas, né, que estão perdidas. Então, devemos lembrar que a postura do próprio Deus diante daqueles que estavam fazendo o que era errado é pedir a Deus perdão em favor deles. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, né? Estevão também orou pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam ali matando ele, né? Então, Deus tem poder para nos ensinar a perdoar, sabe? Quem nos persegue, quem nos calunia, quem nos fere de alguma maneira. Não só perdoar, como orar por elas. Deus mostrou o seu amor e paciência
com a nação de Israel, que teve todos esses privilégios, né, de receber o cuidado do próprio Deus. Mas podemos aplicar essa questão a você, né, que de repente nasceu no Evangelho. Então você tem os privilégios de não ter vivido uma vida sem essa referência do cristianismo, da pessoa de Cristo, do poder dele de nos tornar pessoas melhores, né, pessoas semelhantes a eles, pequenos cristos, né, que é o que significa cristão. Então nós precisamos valorizar. Você que já nasceu num berço cristão, valorize esse privilégio, não nos desperdice. Entenda que você precisa ter uma postura de resposta, né? Ter Cristo como Senhor, porque esse é o único caminho. Não jogue fora esses privilégios que Deus te concedeu, né? Porque com Deus não se brinca, Deus não se zomba. Então, porque você está nesse ambiente de cuidado de Deus, talvez você não valorize, né? Se envolva com Cristo, com o cristianismo, proclame o verdadeiro evangelho, né? Quebre esse paradigma de cristianismo religioso superficial, né? Se renda à graça, né? Que sejamos responsáveis, né? Por essa dádiva que Deus nos deu, que é o conhecimento da sua palavra, da sua graça. Estude a palavra de Deus, conheça a verdade, compartilhe a verdade, ore por aqueles que estão perdidos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua graça. Entendemos ali a dor de Paulo pela sua nação, ó Deus, pela a nação de Israel que rejeitou o Cristo, o Messias prometido. Pai, que nós possamos não desperdiçar, não zombar, não desvalorizar os privilégios que o Senhor nos oferece em ser um povo seu, e que possamos nos contristar, nos entristecer por aqueles que estão perdidos, orar e clamar por eles, Senhor, que possamos viver o verdadeiro evangelho, ó Pai, e alcançar os perdidos pela tua graça, em nome de Jesus, amém.